Vamos imaginar um cenário. O Brasil está passando por uma crise econômica gravíssima. Inflação nas alturas, desemprego batendo recorde. E aí, nesse contexto, um novo governo assume numa vitória hipotética de Flávio Bolsonaro, com uma missão que parece quase impossível: reerguer o país. Que tipo de plano seria necessário para uma tarefa dessas? Bom, hoje a gente vai mergulhar numa proposta bem detalhada que tenta ser um roteiro para essa recuperação. Essa aí é a pergunta de R$ 1 trilhão, né? A verdade é que, quando a economia chega no fundo do poço, não existe fórmula mágica, não existe bala de prata. É preciso ter um plano, um norte, uma direção. Então, quais seriam os primeiros passos para conseguir virar esse jogo? Vamos dar uma olhada. Então, o nosso ponto de partida é esse: um país espremido entre a crise e a esperança de uma virada. A proposta que a gente vai analisar aqui, ela se divide em três grandes pilares que foram pensados para construir uma espécie de ponte para o futuro. Vamos começar pelo primeiro. O primeiro pilar desse plano é, antes de mais nada, olhar para dentro. Ou seja, a primeira coisa a se fazer seria organizar as contas do próprio governo. A lógica é bem simples, né? Um governo que está quebrado não tem como consertar a economia do país. E como é que se arruma essa casa? A proposta aponta para três frentes que teriam que acontecer ao mesmo tempo. Primeiro, estancar a sangria, sabe? Cortar os gastos que não levam a lugar nenhum. Segundo, reformar a máquina pública, para ela ser mais eficiente e servir melhor às pessoas. E terceiro, um ponto fundamental: combate sério à corrupção. Porque vamos combinar, sem confiança nada vai para frente. E aqui tem um detalhe que é crucial na proposta. A diferença é entre sair cortando tudo com facão e podar com cuidado, com técnica. A ideia não é simplesmente cortar dinheiro de áreas essenciais como saúde ou educação. O ponto é gastar melhor, ou seja, pegar o dinheiro e colocar onde ele realmente vai fazer a diferença na vida da população. Ok, com a casa fiscal começando a entrar nos eixos, aí o foco muda. Ele sai de Brasília e vai para a rua, para a economia de verdade, aquela que gera emprego e que movimenta o país. Vamos então para o segundo pilar e ver o que ele propõe. A estratégia aqui é basicamente tirar as amarras que sufocam a economia. Isso significa o quê? Impostos mais simples para quem quer empreender, ter menos dor de cabeça, apoio direto para as pequenas e médias empresas, porque são elas que mais contratam gente, e, claro, um choque de investimento em infraestrutura, para modernizar estradas, portos, energia, o básico para crescer. E olha, essa frase da fonte original resume tudo de forma brilhante. É um ciclo virtuoso, uma coisa leva a outra. Fortalecer das empresas não é o objetivo final. É um motor que cria empregos, que gera renda e que, no fim das contas, faz a roda da economia girar para todo mundo. Chegamos ao terceiro e último pilar. E esse aqui olha lá na frente, para o longo prazo. Porque não adianta só apagar o incêndio de hoje e não construir uma base forte para o amanhã, certo? O objetivo aqui é criar um ambiente de estabilidade onde as pessoas e as empresas possam se planejar. E as ações aqui são bem estratégicas. Primeiro, controlar a inflação para proteger o poder de compra das pessoas. Depois, criar um ambiente com regras claras e segurança para atrair investimento de fora. Manter programas sociais que funcionem para proteger quem mais precisa. E talvez o mais importante de tudo, investir em gente, em educação, porque é isso que garante o futuro. Então, a gente vê um plano que cobre as contas do governo, a economia real e o futuro. Parece bem robusto, né? Mas a análise aponta para um detalhe. Um fator gigantesco que, se não for resolvido, pode colocar tudo isso por água abaixo. E esse é o ponto que pode fazer qualquer plano, por mais bem desenhado que seja, simplesmente naufragar. Sem essa condição, as melhores ideias do mundo correm o risco de ficar só no papel. Exatamente. A política. Pensa bem. Reforma tributária, reforma administrativa, mudanças no orçamento. Quase todas essas medidas que mudam a estrutura do país precisam do sim do Congresso. O ponto central aqui é que a capacidade de negociar e articular politicamente é tão importante quanto a qualidade técnica do plano econômico. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que governabilidade não é um detalhe, é a base de tudo. Isso exige construir pontes, dialogar o tempo todo com diferentes forças políticas e criar um ambiente de estabilidade para que as reformas consigam de fato sair do papel. Bom, vamos chegando então à conclusão. E a mensagem final que a fonte deixa é um verdadeiro choque de realidade. A recuperação econômica de um país não acontece da noite para o dia. É um processo longo, exige paciência e, mais do que tudo, exige consistência. Essa linha do tempo aqui no slide ilustra essa jornada perfeitamente. Primeiro, vêm as decisões difíceis, que muitas vezes são amargas e impopulares.
Só depois, com o tempo, é que a recuperação começa a aparecer, devagarinho. E só lá na frente é que se chega a um crescimento mais forte e duradouro. Moral da história: não existe atalho. Então, para resumir a ópera, o sucesso de qualquer plano de recuperação, segundo essa análise, dependeria da combinação desses três elementos. Primeiro, responsabilidade com o dinheiro público. Segundo, um ambiente político estável que permita governar. E terceiro, a confiança de todo mundo, de quem consome, de quem investe e de quem empreende. E a gente termina com uma provocação no ar. Desses três ingredientes essenciais, disciplina com as contas, estabilidade na política e confiança geral, qual deles seria o mais difícil de conseguir e de manter no Brasil de hoje? Fica aí a reflexão.